Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Hopecast, o seu podcast de impacto social de verdade. Eu queria, antes de começar, falar um pouco sobre a Fast Frame, que é um patrocinador do Hopecast, é um cliente da Hope. Eles são uma das instituições que desde o início apostaram na nossa ideia e está sempre com a gente. Queria que passasse o vídeo já aqui da Fast Frame, ô PH, por favor. Gente, a Fast Frame é uma ideia muito interessante, porque a gente sabe que a gente moldura quadros. Eles fazem isso lá também, inclusive em 1 hora. Você leva lá qualquer tipo de imagem ou manda para eles a imagem e eles emolduram. Mas o que eu achei mais legal, que quando eu fui na loja e me encantou muito, é a questão de emoldurar objetos. Então você tem ali, às vezes, um objeto de lembrança, alguma coisa que marcou sua vida, um presente, uma coisa que você geralmente fica até guardado dentro de uma gaveta, não fica ali, você nem vê aquilo diariamente. Eles podem colocar aquilo numa moldura para você colocar ali, ó, as camisas, tá vendo? Os sapatos, olha só que legal, um tênis, enfim. É um tipo de presente ou um tipo de lembrança que você consegue colocar na sua casa, que é muito diferente e muito bacana. Então, fique aí a dica, Fast Frame, tem no Brasil inteiro, e, inclusive, eles fazem para a gente o nosso presente, que a gente sempre entrega para os nossos convidados, que é esse quadrinho, para vocês sempre lembrarem que vocês participaram do Hopecast. Isso significa que vocês estão ajudando a sociedade de alguma forma. Então tá aí mais um presente da Fast Frame. Muito obrigado aí a todas as pessoas, né, e toda a equipe da Fast Frame que sempre nos apoia, e sabemos que temos um futuro brilhante aí de projetos junto com a marca. Muito obrigado. Pessoal, nós estamos aqui hoje com a Maitê e com a Poliana da Essenza Joias. Eu queria começar conversando com você, Maitê. Você vem de de 10 anos de mercado, né, da mineração e mercado do setor primário, que é um ambiente muito masculino ainda, né? A gente, inclusive, tem algumas parcerias, a gente conhece a Patrícia Procópio, não sei se vocês conhecem ela, que vem trabalhando sobre essa questão de aumentar o número de mulheres nesse tipo de mercado. Ela é uma super parceira nossa, a gente já conversou bastante, mas enfim, é um mercado ainda muito masculino. E vocês fundaram a Essenza Joias, que é uma outra vertente, é um mercado completamente feminino. Tem alguma relação de uma coisa com a outra? Isso vem de alguma vontade de você atuar em algum lugar mais feminino, ou você não enxerga assim? Como que você enxerga essa situação? Então, Guilherme, eu queria começar agradecendo, né, o convite para participar aqui, agradecendo o presente. É uma honra poder estar aqui junto com vocês, né, a gente que acredita tanto na Hope e que vocês ajudam de fato a gente a realizar o nosso sonho de desenvolver pessoas. Eu até me emociono. E realizar o sonho de outras pessoas. Então, assim, é uma honra muito grande estar aqui, então obrigada. E, assim, eu gosto de contar histórias, então não tem como responder essa pergunta de uma forma rasa. Ela está muito relacionada à minha história, né? E, inclusive, a gente recentemente, né, teve aí o Dia da Mulher, e esse dia ele fala muito de uma luta da mulher pelo seu lugar no mercado de trabalho, pelo seu posicionamento. E acaba que muitas vezes a gente nasce dentro dessa sociedade muito com isso enraizado dentro da gente, né? Eu sempre fui uma pessoa que buscou ser independente financeiramente. O valor reconhecimento para mim é um valor muito importante. Então, quando eu me posicionei no mercado de trabalho, eu já fui muito com essa energia de me posicionar de uma forma muito intensa, muito forte. E aí a gente tem que batalhar dentro do mercado de trabalho para se posicionar enquanto mulher, sabendo que tem todas essas questões, né, que a gente vive hoje. E quando eu estava na universidade, fui fazer vestibular, eu já sabia em qual empresa eu queria trabalhar.
que era uma empresa da mineração e que era uma empresa que realmente tem esse perfil de ter um percentual muito maior de homens, né? Então eu acabei sempre tendo uma postura muito masculina até. É até engraçado que nessa época eu fiz um exame e a minha testosterona era acima da média das mulheres, né? E aí aconteceu um movimento na minha vida que me fez repensar não só a minha questão profissional, mas a minha forma de viver e também repensar sobre quem eu sou, sobre como eu experiencio a vida. Quem você é? Em uma frase. Eu sou uma pessoa que busca contribuir para o meio que eu estou, para as pessoas que eu estou, para que eu possa fazer diferença na vida das pessoas, seja com uma palavra mais leve, seja com um ombro. Então, eu acho que é esse olhar cuidadoso no sentido de como eu posso melhorar enquanto pessoa e como eu posso contribuir para o meio que eu estou. Eu acho que hoje é muito do que eu busco, assim. Você tocou aí que houve um movimento na sua vida. Fala um pouco mais disso, entra um pouquinho mais nisso aí. Qual foi esse movimento? Então, eu comentei sobre essa empresa que era o meu sonho, né? Na época do vestibular, eu já sabia que eu queria trabalhar. E eu vinha trabalhar nessa empresa. E eu tive um noivo que também trabalhava nessa empresa. Então, trabalhávamos juntos. E há 4 anos, ele faleceu no rompimento da barragem de Brumadinho. Então, nesse momento, eu tive que realmente repensar tudo. Porque, além de uma grande perda emocional, né, pessoal, envolveu todos os pilares da minha vida, né? Então, eu não tinha... O que eu tinha imaginado para minha vida, do que eu queria viver, já não fazia mais sentido naquele momento. O que eu imaginava para minha vida pessoal, profissional, eu também já não me identificava mais, porque aí eu comecei a me questionar de muitas coisas. E aí foi quando eu fiz esse olhar para dentro. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes, a gente está tão conectado com o externo que a gente não se conecta com o nosso interno. E a gente não sabe quem a gente é. Muitas vezes a gente fala muito melhor do outro do que da gente mesmo. E esse foi um momento de olhar para dentro e falar, deixa eu entender o que eu quero. Qual que é o legado que eu quero deixar, sabe? Qual que é o legado que eu realmente... O que eu quero viver? Porque quando a gente tem uma consciência real da finitude, a gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente. Porque a gente acredita, por mais que a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. E quando a gente se depara com essa situação, a gente começa a experienciar a vida de uma outra forma, a se relacionar de uma outra forma, a entender o que a gente busca com a vida de uma forma diferente. E isso também fala muito da essência, né? Então, assim, fazendo essa conexão e essa correlação de sair de um mercado muito masculino para algo mais feminino, eu comecei a perceber que se antes eu achava que eu não poderia demonstrar vulnerabilidade, demonstrar emoção igual, já me emocionei aqui algumas vezes que antes eu não podia, né? Eu tinha que ser firme. Eu percebi que eu poderia ser forte e ainda assim ser delicada, sabe? E resgatei esse meu lado mais feminino, digamos assim. E aí essa testosterona que era alta foi equilibrada e eu comecei a buscar os meus caminhos de uma outra forma, assim. Muito bom. Você sabe que a roupa é um pouco disso também, né? Eu, em determinado momento da minha vida que eu também tava... a gente sofre, né? Sofrendo com esse cara. Será que eu tô no lugar certo? Será que eu estou conseguindo dar o máximo que eu posso pro mundo, pra minha vida? Será que eu tô... Que esse é o meu... eu falo muito do lugar de potência, né? Que é você... É o que você faz melhor com o que o mundo precisa. Será que eu tô nesse lugar, né? Eu fiz essa pergunta e foi aí que eu comecei a pensar como que eu queria, o que eu queria fazer da vida exatamente. E fiz um estudo disso, a coisa foi bem profunda e chegou na Hope, né? E a Hope é o quê? É transmissão de conhecimento de inovação e tecnologia, que é o que eu sempre gostei de fazer, junto com o impacto social, que também era uma coisa que eu sempre quis
trabalhar, sempre quis enxergar o meu trabalho impactando pessoas de fato. Claro que todo trabalho impacta, mas dessa forma tão direta e você enxergar essa coisa acontecendo tão assim, na sua frente foi o que me motivou. Então, eu acho que todo mundo em algum momento acaba que passa nessa situação. Em algum momento que você se sente forte, ou a partir de um evento igual aconteceu com você, ou a partir de eventos pessoais mesmo, né? Reflexões. Sim. Que chega uma hora a pessoa fala, cara, agora é o momento de eu realmente fazer a parte de ressignificação da... Acho que a pandemia também... Eu ia falar exatamente isso. A pandemia, ela veio no momento onde fez as pessoas refletirem muito. Eu mesma, a pandemia, ela veio Foi um teste de paciência, de resiliência, né? Vamos aproveitar que você entrou no assunto. Poliana é também uma das fundadoras da Essenza. Tem também um histórico nesse mesmo mercado, né? De mineração e do setor primário. E vocês falam que as joias contam histórias. Me fala um pouco sobre essa questão. Como que as joias podem contar histórias? Sim. Bom, primeiramente agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, vou até fazer uma provocação. Como foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Hoje está sendo a minha primeira vez como podcast, então estou nervosa, mas estou com o coração muito aberto para compartilhar tudo isso. E quando eu falo de histórias, é algo que realmente me toca. E por que a gente, quando a gente pensa em contar histórias, a gente associou às joias? Porque as joias, elas são eternas. Elas são para a vida inteira e elas passam de geração em geração. E junto com elas acompanham as histórias das pessoas. Porque as joias são uma conexão que existe com o momento que aquela joia veio e representou na vida da pessoa e carregou por toda a sua vida. E essa história que é algo que move a gente. Ela tem a energia daquela pessoa. Tem a energia da pessoa. A energia e a história. E que passa de geração em geração. Porque é exatamente isso. As joias são eternas, né? São para a vida inteira. Então, é muito isso que trouxe pra gente e muito conectado a um pilar nosso. Um dos principais pilares nossos é celebrar a vida e demonstrar o amor às pessoas que a gente ama. Então, principalmente no meio da pandemia, trouxe muito esse reflexo, foi até quando veio a ideia da Essenza, que foi na pandemia, foi em setembro de 2020, e a gente queria muito trazer esse pilar. Por mais que a gente está num momento complicado, com medos, vamos desviar esse foco. Vamos focar nas pessoas que a gente ama, o que realmente vale. E celebrar e marcar e eternizar momentos importantes com as pessoas que você ama é uma coisa assim, para a vida inteira. Então, legal. A gente associou muito a essa questão de contar histórias, de marcar e celebrar esses momentos importantes. E assim, construir um legado, construir uma história. E muito assim, associado a isso, a nossa primeira coleção, que chama Vida, o principal designer dela e toda a característica dessa coleção é realmente marcar momentos importantes na vida da mulher e eternizar esses momentos importantes. A maior inspiração foi a pandemia, para realmente eternizar, como eu falei. E uma outra grande inspiração foi uma história da Maitê, que ela teve, muito associada ao que a gente falou agora há pouco. E aí eu gostaria até que ela contasse um pouquinho essa história. Fica à vontade. Contadora de histórias, né? A gente gosta. Uma marca que... Só um detalhe interessante para não desconectar. Eu, desde que eu comecei no mercado e tal, eu sempre tive a ver empreendedora, né? E quem é empreendedor é porque a cabeça não para. Tem ideias o tempo todo. E teve uma... Não sei se eu li alguma coisa em algum lugar, mas me veio uma coisa na cabeça que é o seguinte: todo mundo... A gente tem tantos livros que a gente veio contando histórias de pessoas, né? Mas todo mundo tem história. A vida é feita de histórias interessantíssimas de pessoas como você, como eu, como qualquer pessoa que está aqui assistindo. Existem histórias interessantes, coisas que aconteceram na vida das pessoas, essa própria história que você contou aqui agora. E uma vez eu tive uma ideia de um business que vocês podem pegar, se vocês quiserem, que eu acho que seria bem, bem interessante.
que seria o seguinte, a gente ter escritores que escrevem livros da vida de alguém. Então, você quer dar um presente pro seu pai, pro seu amigo, para alguém, você dá um livro de um escritor que conta a história. Claro, geralmente uns livros menores, o cara vai lá, faz entrevista com os amigos, com os pais, com familiares, e escreve uma biografia sua, e você compra esse livro. Demais. E aí você tem a biografia daquela pessoa, você pode imprimir, hoje em dia não precisa mais imprimir, mas você tem, igual uma joia que eterniza, você tem também a história daquela pessoa, desde que ela era criança até os dias atuais onde foi escrito aquele livro. E quem sabe essa joia não vem com um QR Codezinho que você bate lá e tem a história da pessoa. Que ideia maravilhosa. Além de eternizar através da joia, tem uma história contada através dela também. Então, assim, de repente a pessoa compra, ganha, ou paga um pouquinho a mais e ganha o livro. Assim, só jogando no ar aqui, tá? Sensacional. Eu adoro essa sincronicidade. Continua a história, desculpa. Imagina. E, inclusive, essa ideia da história, ela surgiu lá no inicinho, quando a gente estava idealizando o que seria e como seria, de exatamente você ter a história da pessoa contada através das joias. Então, já é um spoiler. Eu falo que não me dá ideia que eu quero colocar. A gente coloca em prática, sabe? É muito legal. Você conseguir, de fato, contar a história, né? Materializar essa história da pessoa que está recebendo aquela joia é uma coisa genial. Realmente muito legal. Vocês começaram desde o inicinho, né? A Essência é uma empresa nova, assim como a Hope, e desde que vocês começaram, assim, antes de vocês lançarem a primeira, eu acho que foi, se não me engano, antes de lançar a primeira coleção, a gente já estava conversando e vocês já queriam fazer um trabalho de impacto social. Sim. Polly, qual que é a sua ligação com o impacto? Né? Depois eu queria fazer essa mesma pergunta, vocês podem responder junto, mas qual é a ligação de impacto de vocês e da marca? Por que veio esse desejo? Por que vocês têm essa chama do impacto social a ponto de querer fazer o impacto desde o início? Porque geralmente as empresas vêm se preocupar com este salto, né? Com esse momento de distribuição, de trazer para a sociedade algo além dos seus produtos e serviços, um tempo depois que a empresa se fortalece e tal. Vocês, desde o início, quiseram fazer um trabalho de impacto. Por quê? Sim. Bom, quando a gente teve a ideia de empreender, que foi no meio da pandemia, nós trouxemos premissas do que a gente poderia fazer para transformar o mundo. E aí nós construímos 3 pilares, antes mesmo de definir qual negócio que seria, se seria joia ou não. A gente pensou, vamos empreender, vamos fazer algo para transformar o mundo. Tá, qual vai ser os 3 pilares? Os 3 pilares foram celebrar a vida e demonstrar o amor, que eu falei agora há pouco. E o terceiro é desenvolvimento de pessoas. Então foram esses 3 pilares que direcionaram a gente a seguir como a gente ia empreender. Porque a gente acredita que através desses 3 pilares a gente pode transformar o mundo. Então, o desenvolvimento social, ele veio exatamente nessa questão. Então, nós queremos empreender, nós queremos transformar o mundo, mas de uma forma que desenvolva e dê oportunidade para as pessoas acreditarem nos sonhos dela e realizar esses sonhos. Mas para vocês chegarem nesses pilares, tem alguma coisa aí, porque nem todo mundo, na hora que vai abrir uma empresa, pensa nesses pilares. Sim. Então, do lado pessoal de vocês, tem alguma coisa que faz vocês pensarem dessa forma. Qual é esse... onde está essa chama nas pessoas de vocês duas que fizeram no início da empresa pensar que esses 3 pilares, um deveria ser o desenvolvimento de pessoas? Está muito conectado com os nossos valores. E, principalmente, o desenvolvimento pessoal está muito conectado com a minha história. Eu sou um resultado de um projeto, de projetos e incentivos sociais. Um grande resultado. Então, toda a minha trajetória foi com oportunidades e incentivos à iniciativa privada, de projetos que eu pude me desenvolver e hoje ter conquistado todos os meus sonhos e me tornar a pessoa que eu sou.
Então, toda essa minha trajetória está muito conectado com o desenvolvimento de pessoa. Isso começou, assim, desde muito nova. Eu, com 15 anos de idade, uma empresa foi até a escola que eu estudava, uma escola pública. Eu sou de uma família humilde, venho de uma família humilde. E aí essa empresa foi até a escola fazer um processo seletivo de menor aprendiz, através do Senac. E aí eu participei, fiquei muito empolgada e eu passei nesse processo seletivo de menor aprendiz. E aí começou a minha primeira jornada de incentivo incentivo mesmo de uma iniciativa privada. E aí eu comecei a minha carreira com 15 anos. Então, durante um ano, eu fiz curso profissionalizante através do Senac, muito voltado para vendas, e eu pude colocar isso em prática com essa empresa. Depois de um ano, que foi o contrato de menor aprendiz, eu fui efetivada. E aí, com 16 anos, eu tinha uma carteira assinada. Então, assim, e ali me motivou ainda mais a sempre estar estudando e aproveitando as oportunidades. E aí, até para uma coisa que eu sempre falo muito com a Maitê e sempre eu compartilho com todo mundo, como eu venho de uma família humilde, muitas vezes as pessoas acham que doar algum dinheiro vai ajudar. Vai ajudar. Mas o mais importante é você dar oportunidades. Então, com essa oportunidade que eu contei, eu ainda vou contar outras, porque são várias oportunidades que eu tive, e eu sou muito grata por isso, eu pude me desenvolver. Eu tive como me desenvolver nessa trajetória e conquistar os meus sonhos. Então, realmente, dar oportunidade é algo muito importante. E por isso que isso veio como um pilar. Porque a gente quer transformar o mundo e a gente acredita que transformar o mundo é dar oportunidades para as pessoas, principalmente as pessoas desfavorecidas, porque infelizmente as oportunidades para elas são menores, por essa questão, né, de carência financeira. A gente teve há pouco tempo um convidado aqui, o Gabriel da Qualifica, que tem uma história parecida. Ele também veio de uma família de baixa renda e conseguiu conquistar aí um lugar no mercado também através de um projeto social. Mesmo quem passa por esses projetos, muitas vezes não consegue, né? E tem pessoas também que não conseguem ter acesso a esses projetos. E eu fiz essa pergunta para ele: o que você acha que fez com que você conseguisse chegar onde você chegou? Por que você acha que você conseguiu e outras pessoas não conseguem? Onde está essa linha tênue? Não só da questão da oportunidade, não estou falando da oportunidade com o projeto social. Sim. Mas existem pessoas que passam por projeto social e não conseguem seguir uma carreira, não conseguem ir para frente. E existem outras que conseguem. O que tinha dentro de você? O que aconteceu que você entende que fez essa diferença para você? Eu acredito muito que quando você acredita em algo, tudo acontece. Então, eu tenho isso muito desde pequena. Inclusive, eu estava falando de histórias, eu fiz um livro de poesias. Mas quem te deu isso? Você acha que veio naturalmente em você? Ou é alguma coisa da sua criação? Alguma coisa que você viu? Vem muito da minha criação. Eu pude aprender muito isso com os meus pais. Os meus pais, eles têm uma trajetória de superação gigantesca. E que eu tenho muito orgulho e muita inspiração. Então, eu vendo a história dos meus pais, eu vejo que, independente da sua situação, se você acredita e você se compromete, você vai chegar onde você deseja. Essa questão do comprometimento, né? Do comprometimento. E isso é engraçado porque, assim, a gente trata muito essa questão dentro da Hope, porque a pessoa, e se eu te falar alguma coisa errada, você pode me corrigir, porque Claro. Você tem um lugar de fala aqui que eu não tenho. Mas a impressão que me dá, quando a gente está trabalhando os meninos com a Hope, é que a cultura, né, de quem está nessa situação é uma cultura imediatista. É difícil eles pensarem a longo prazo. A gente está acostumado ao que você vai entrar numa escola, depois você vai para a sua faculdade, depois para você ter uma carreira lá na frente. Eles não têm essa visão de futuro. Por quê? Porque a família está acostumada ao quê? Eu vou ali, trabalho, ganho meu dinheiro, gasto tudo para conseguir comer. Não tem e espero o dinheiro do mês que vem. Então, assim, esse planejamento não é uma coisa que
faz muito parte da cultura. É inclusive um tema que a gente tem desenvolvido bastante com os meninos. Agora, para mim, isso é o quê? É uma violência tão grande, porque você tirar o sonho de uma pessoa desde novo, que é essa capacidade de querer se comprometer a conseguir conquistar algo que ele quer, que ele sonha, que ele... Na verdade, eles nem imaginam que eles podem ser aquilo. Sim. Em alguns casos, como o seu, você pôde imaginar, você pôde vislumbrar isso, né? E engraçado, geralmente, quando eu converso com as pessoas, sempre vem a mesma resposta. Foi a minha família que conseguiu me trazer esse tipo de cultura. A família é isso mesmo. É a base de tudo, né? E muito conectado a isso, além de eu acreditar muito nos meus sonhos e me comprometer, eu desde pequena fui muito planejadora. Eu sempre me planejei muito. Então, quando eu tive que eu entrei como menor aprendiz, assim como eu entrei como menor aprendiz, eu já tracei ali meus objetivos. Porque é muito importante você ter os objetivos. Porque se você não sabe aonde vai, qualquer lugar serve, né? Então você tem que ter seus objetivos e perseguir ele para chegar onde você deseja. Então mesmo eu ali, ainda assim, como menor aprendiz numa escola pública, tendo a oportunidade... Você já pensava desse jeito? Eu já pensava, eu falava assim, bom, eu vou me formar dentro de 2 anos. Já quero prestar vestibular. Opa, peraí, eu não tenho condições financeiras de pagar vestibular. Aí eu pensava assim, uma escola, uma universidade pública, eu teria que ter uma estrutura maior de estudos. Então eu vou pensar de como que eu vou conseguir alcançar a universidade. Então, eu pensei em mais uma vez, procurar iniciativas que ajudam na universidade. E aí eu encontrei a fundação... esqueci o nome dela. É uma fundação que foi fundada pelo Dom Serafim. Se não me engano, a fundação tem o nome do pai dele. E aí eu passei no vestibular na PUC, sem ter condições nenhuma, meus pais, de pagar o vestibular, mas eu fui lá e fiz o vestibular. E melhor ainda, eu incentivei meu irmão para ir junto comigo. E aí nós dois fizemos o vestibular. E aí, na sequência, eu entrei em contato com essa fundação. E aí eu consegui uma bolsa de estudos na PUC. Que legal. Foi. Que legal. E aí, mais uma vez, um projeto social me ajudou na minha trajetória, me desenvolver. E aí eu fiz o curso de Ciências Contábeis na PUC, pude me formar, e aí no meio desse curso eu participei de um processo de estágio na companhia de mineração, que foi até onde eu conheci a Maitê. Passei nesse processo seletivo, entrei como estagiária lá. Querendo ou não, também é uma iniciativa, né, de uma pessoa entrar dentro do mercado de trabalho através de estágio. E aí, nesse estágio, no final desse estágio, eu pude ser contratada e efetivada. E foi muito legal, porque assim que eu fui contratada nessa empresa de mineração, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, boa, vou montar um planejamento agora que eu tenho um salário que consegue me suportar. E eu fiz a listinha de tudo que eu queria. E era nessa ordem. Primeira coisa, reformar a casa dos meus pais. Era algo que eu sempre sonhava assim, eu quero dar a melhor condição para os meus pais. E aí, o meu primeiro salário os meus primeiros salários vão ser dedicados a isso. E aí, eu reformei a casa dos meus pais, deixei a casa, assim, linda. E eu lembro direitinho que eu ia... Sentimento de gratidão. Nossa, gigantesco. Gigantesco. E eu estava... E eu lembro, assim, no meio dessa obra, eu via... A gente foi um pouco conturbado, porque... Quando estava reformando uns cômodos, a gente tinha que se mudar para outros cômodos. Foi bem conturbado, mas ao mesmo tempo era uma gratidão tão grande, sabe? Daquele era lar. Motivador, né? Você estava motivado. Exato, aquele lar ali transformando, se tornando um lugar melhor para a minha família viver e eu poder contribuir com isso. Nossa! Sensacional. Foi sensacional. Então, primeiro, no meu planejamento, reformar a casa dos meus pais, indiscutível. Reformei a casa dos meus pais. Na sequência, comprar um carro. E aí eu já fui fazendo um consórcio. E aí, muito alinhado, né, com essa energia, eu acredito muito que a frequência que você emana é o que você atrai. Foi impressionante. Assim que eu acabei de reformar a casa dos meus pais, eu fui sorteada no consórcio, eu não precisei de dar lance. Então, eu não tinha um lance. Então, o carro ele veio antes do que eu imaginava. E aí, chegou meu primeiro carro. Comprei meu primeiro carro. E a motivação lá em cima. Só lá em cima. E aí, comprei meu carro. E aí, na sequência, meu sonho era fazer uma viagem internacional.
conhecer a Europa. A Europa foi algo que sempre, assim, me vislumbrou muito em questão de histórias, principalmente por isso. Eu vejo que a Europa tem tantas histórias, tantos acontecimentos que passaram naquelas cidades, que é algo que sempre me vislumbrou muito. Então, minha terceira meta era viajar para a Europa. E aí, me planejei e fui com 2 amigas e me comprometi de fazer todo o roteiro sem ter ido lá. Então, eu tinha um roteiro de saber, assim, da rua que eu ia virar à direita. Planejamento ali na veia. Agora, você sabe que, assim, você está contando de uma história, né, de uma pessoa que veio, né, de uma família de baixa renda, mas essas são características das pessoas que têm sucesso, independente de onde vem, né, assim, mesmo você pensando em pessoas de classe média, até da alta classe, se ela não faz isso, que você, ou pelo menos não aprende a fazer isso, ela geralmente não consegue ter, eu nem vou falar sucesso financeiro, mas não consegue atingir os seus objetivos, né? Não consegue ser bem sucedido no sentido da felicidade, né? Sim. Então, assim, são características, isso é muito interessante, porque são características suas, independente de onde você veio, você conseguiu colocar essas coisas todas em prática, que é o que todo mundo precisa fazer. Sim. Né? Essa coisa de você andar pela vida sem saber qual caminho que você pega, é aquilo que você falou, se você não chega, sabe, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Exato. E nem sempre esse caminho que você pega vai ser um caminho bom. Né? Você pode cair num buraco no meio desse caminho. Agora, quando você sabe onde você está indo, fica até mais leve. Eu costumo falar com os meninos, é o seguinte, essa história é muito legal. Se eu te der uma caixa cheia de areia, com 10 quilos de areia, e falar para você caminhar 10 quilômetros carregando aquela caixa, e no final toda a areia é sua, você vai conseguir? 10 quilos de areia, 10 quilômetros para eu ganhar uma caixa de areia? Quero isso não, eu não consigo, não dá, eu não vou conseguir fazer isso. E se eu encher elas de diamante? Muda a motivação, né? Você vai? aí eu vou vou quebrar meus pés, vou fazer, mas eu vou. Então, por quê? Porque ele sabe que lá no final tem o pote de ouro dele. Então, isso. Quando você coloca algo para você lutar em busca daquilo, é o seu fica pote mais de leve, ouro, né? Fica mais leve, é mais fácil. Com certeza. É mais fácil, é o mesmo peso. O peso da areia é 10 quilos, do mesmo jeito que é o peso do diamante. Só que quando você não tem esse objetivo, não tem o porquê, né? Fica pesado, pô, porque você não sabe qual caminho que você tá, onde você tá indo, a hora que aquilo ali vai te trazer os frutos, né? E você não emprega a energia correta onde deve ser. Exato. E como você não tem objetivo, você vai gastar energia em vários lugares. E não tem foco. E um ponto interessante também, Guilherme, é que eu vejo que é muito importante isso dentro da Hope, é a questão da inteligência emocional. Porque, como você falou, muitas vezes as pessoas não têm essa forma de enxergar e não conseguem enxergar esse futuro. Não tem esse porquê. Porque no meio, e aí quando a gente fala, né, das fontes formadoras de crenças, no meio que ela vive, a maioria das pessoas não atingiu os objetivos, não sabe como fazer isso. E aí eles acham que não é para eles. Exatamente. Isso não é para mim. Então, se a pessoa não tem essa parte da inteligência emocional desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida. Então, quando dentro da Hope a gente fala, não, vamos capacitar a parte técnica, mas vamos capacitar também soft skills, né? Vamos capacitar também a parte de inteligência emocional para que essas pessoas tenham capacidade de manter isso que a gente está trabalhando aqui dentro do técnico. Então, isso também é muito importante, porque, de fato, o meio que ele vive não é um meio que tem isso muito fácil. Não consegue passar isso para ele. Se você não é uma pessoa que já nasce com essa mentalidade, você precisa desenvolver. E outra coisa que a gente tem pensado muito e implementado é a questão da rede. Sim. Né? Porque a gente tem rede. Você dá uma ligada aí para um tio, para um amigo, para não sei o que, você conversa com não sei quem, você tem rede. Eles não têm. Então, assim, na hora que eu consigo conectar um diretor de uma grande health tech ou de uma food tech e eles... Olha, eu tô conversando com fulano de tal, conheci não sei quem.
e vai formando grupos onde essas pessoas estão inseridas, eles têm acesso fácil a essas pessoas. Que é o contágio e tal. social, né? Você começa a criar o network dessas pessoas, eles começam a se inserir nesse mercado antes mesmo deles se formarem, né? Então, os soft skills, porque a parte técnica garante a empregabilidade, beleza. As soft skills começa a ajudar a se manter ali, porque a gente é contratado pela nossa habilidade técnica, a gente é demitido pelo nosso comportamento. Exato, é bem né? Então, assim, a soft skills traz ali. E a oportunidade de ter rede, de fazer parte de uma grande rede, que eu acredito que no futuro vai ser uma riqueza muito grande, que eles vão se formar, vão virar profissionais, mas vão ficar conectados ali, eles vão ser quem vai apoiar, quem vai trazer esses meninos para dentro das empresas, eles mesmos vão ser os futuros empregadores. Puxando o gancho, eu queria que você contasse, você pode falar também o que você já ia falar. Eu acho que eu ia falar o que você vai falar. Eu queria que você contasse a história do Patrick, porque o Patrick é um bolsista da Hope, financiado pela Essenza, mas que tem uma história muito legal. Eu queria que você contasse ela. E eu ia falar justamente do Patrick, assim, porque eu vou contar a história dele, e ele foi um jovem que nos impressionou muito nesse sentido, da mentalidade dele, que por mais que ele não esteja inserido em um meio onde isso é comum, ele busca muito isso. Então, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele, ele trazia referências de várias pessoas que hoje falam muito dessa questão, né, de você enxergar, de você visualizar, de você acreditar, e com esse posicionamento muito forte. Então, assim, foi muito legal. E a história do Patrick é muito, muito, assim, eu amo, porque eu tava indo fazer uma reunião de negócios. Eu moro em Floripa, né? E no meio do caminho, o Waze me mandou para um outro caminho. Eu falei, gente, tô indo pro caminho errado. Parei no sinal de trânsito e tinha um mocinho vendendo paçoca. E ele tava com uma placa. Eu sonho é ser empresário. Tudo tem um começo, paçoca R$2. E aquilo já me brilhou os olhos. Eu já tava indo para uma reunião com uma outra pessoa para falar sobre networking, sobre negócio. E falou de ser empresário, e eu falei, meu Deus, essa é uma pessoa que consegue enxergar lá na frente, que tem um sonho, que tem uma vontade. E aí eu lembro que na hora eu não consegui parar, porque o sinal abriu. E aí eu falei, tá, eu não consigo parar, mas depois eu passo aqui. O sinal abriu e o ex me mandou voltar pela mesma rua, no outro sentido. E tinha um ponto de ônibus, então eu consegui estacionar o carro. E aí eu estacionei o carro, e aí eu acenei pra ele, eu falei, oi, vem cá. E aí eu falei, então, me conta sobre essa sua placa e tal. Ele falou, então, eu tenho um sonho de ser empresário. Aí ele falou assim comigo, você também é empresária? E assim, nessa hora eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, ele já se vê como empresário, quando tantas outras pessoas, enquanto empresários, não se posicionam e não conseguem se enxergar assim. Então, nessa hora já foi um clique, sabe? Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, sou. Aí ele falou, então, o meu sonho é trabalhar na área de TI. É ter uma empresa na área de TI. Aí eu falei, então, eu tenho uma empresa que tem parceria com uma startup que desenvolve jovens para trabalharem justamente na área de TI. Se você quiser, eu posso verificar e tentar te conectar e ver o que a gente consegue fazer, né? Ele falou, tá, tudo bem. E aí, naquela hora ali, eu ainda falei com ele, falei, deixa eu tirar uma foto sua. Aí ele é muito tímido. Aí ele falou, pode ser só da placa? Eu falei, tá bom, deixa eu tirar só da placa. Eu tirei da placa, fui pra reunião, ainda pedi desculpas na reunião. Falei, desculpa, eu atrasei, mas expliquei a história. A pessoa falou, não, por esse motivo tá ótimo. E aí foi quando, eu acho que, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, eu já mandei mensagem pra você. Eu falei, Guilherme, eu sei que vocês têm uma atuação bem forte em Minas, mas eu conheci esse menino aqui em Floripa e eu queria muito ajudar ele. O que a gente consegue fazer? E aí você de imediato falou assim, Maitê, a gente vai dar um jeito, a gente vai conversar, a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui internamente, a gente vai fazer acontecer. E aí depois a gente teve a oportunidade de chamar ele para conversar. Então, numa oportunidade que a Poli estava lá em Floripa, a gente chamou ele para conhecer um pouco mais da história dele, conhecer um pouco mais dele, porque aquela hora ali no sinal, né, parado na rua, foi muito rápido, eu não podia nem estar estacionado ali. E aí, conhecendo melhor dele, foi isso, assim, a gente ficou impressionada de como ele se nutria dessas informações. Então, assim, até uma sugestão para
para todo mundo, né? Se você, de repente, está em um lugar onde o seu contágio social, que é as pessoas que te influenciam, talvez não te influenciam para aquilo que você almeja atingir, ou se você não consegue criar essa mentalidade, hoje em dia tem tantas possibilidades, podcast, Instagram, YouTube, de você se cercar dessas informações e você começar a criar essa mentalidade de que é possível. Né? Então, essa é a história do Patrick. Gente, é muito bom. E hoje o Patrick incrível. tá na Hope, tá fazendo, né, a jornada Hope Tech lá com a gente. Queria que a Ludmilla tivesse aqui agora para ela contar um pouco sobre. Nossa, e assim, e até como falar que é a coisa. da agora, Lud nossa, também. Me arrependi demais de não ter chamado a Lud agora. Verdade. Lud, desculpa. Você tinha que ter vindo hoje. Inclusive, falando. Tanta coisa acontecendo que a gente esquece de detalhes. Porque a Lud foi quem conectou a gente, né? E até falando, né, da questão da Lud, assim, a gente acredita que nada acontece por acaso, né? A Polly falou da questão da frequência. E aí você até perguntou por que desde o início né, da Essenza, e a gente tinha esse pilar de desenvolvimento social e a gente pensava, como que eu vou desenvolver socialmente alguém quando hoje eu não tenho uma equipe? Porque o nosso objetivo, né, de começar ali o negócio não ter uma equipe. Então, a gente precisa crescer para poder ter uma equipe, para poder gerar o desenvolvimento social. E aí, nesse momento, eu reencontrei a Lud. Tinham muitos anos que eu não encontrava a Lud. A gente era amiga de adolescência, devia ter uns 10, 15 anos que a gente não se encontrava. E aí, Deus, né, coloca as pessoas certas no lugar certo. É impressionante. E aí, no início de 2022, eu encontrei a Lud. E aí, ela me falou, Tetê, tô trabalhando na Hope. E me contou a história e eu falei, meu Deus... É isso que a gente precisa, né? E aí eu falei, Polly, você precisa conversar com a Lud. Nossa. E assim, é algo assim, a gente não sabia exatamente como a gente ia fazer. A gente queria desenvolver pessoas. Mas o como era algo assim que não estava nítido. Mas a gente mandava essa energia. Assim, alguma coisa a gente vai ter que fazer, mas a gente não sabe o como. E aí quando chegou a Lud e ela apresentou a proposta da Hope, conectou assim, eu até me arrepio. Conectou assim... totalmente com todo o nosso propósito através da Essenza, que é transformar as vidas das pessoas, principalmente desfavorecidas, porque acaba né? que conecta. Eu costumo falar muito da biomimética, não sei se vocês já ouviram falar desse método, dessa metodologia ou desse pensamento, que é você montar os projetos, qualquer tipo de projeto, mas eu falando mais em negócios, montar os seus projetos de negócios, baseados em projetos que já existem na natureza. Uhum. Porque os projetos que existem na natureza, eles são perfeitos. Sim. Uma árvore não desperdiça nada, o custo dela é baixo, ela tem tudo que uma empresa quer, alguma coisa natural já tem. Já existe. Então você pode ir lá estudar aquilo e simplesmente aplicar sem pagar royalty, né? Sem ter custo de consultoria nem nada. E o que eu falo sobre isso que aconteceu é exatamente essa situação, porque você tem uma energia na Essenza que está vazando, uma aresta solta ali que você está querendo canalizar para algum lugar, e eu tenho uma porta de entrada aqui que está precisando receber energia. Conecta essas duas coisas, isso é biomimética. Isso é você falar o seguinte, olha, estou aproveitando o que está vazando de uma outra empresa. Sim, então vocês tinham energia para colocar nisso, energia saindo, eu precisando, uma aresta solta também precisando receber, essas duas coisas se conectam. Então, quando eu penso Hope, ela é como se fosse um corpo humano, cada setor é um sistema. Sim. Se um para, o corpo sofre. Muitas vezes, se um está com problema, você precisa muitas vezes danificar o resto para você, que é o que acontece com os tratamentos que a gente tem, né? Então, de repente, você precisa fazer um tratamento para você melhorar a condição do seu, sei lá, um câncer, por exemplo. Você faz um tratamento que detona o seu corpo inteiro, mas você consegue curar aquele órgão, aquele sistema. E, às vezes, a gente precisa fazer isso dentro da empresa. Não, eu vou ter que tirar um pouco de energia desse setor, porque esse outro setor precisa crescer mais nesse momento, depois eu volto com energia para lá. É um corpo humano em movimento.
Uhum. E o corpo humano precisa se alimentar, ele precisa de muitas coisas que vêm externo. Né? Vocês, por exemplo, da Essenza, assim como nossos clientes, todos os nossos clientes, são outros projetos que alimentam esse corpo humano para ele poder concluir aí as obrigações sociais que ele está proposto a fazer, né? Que é o, vamos dizer assim, concluir aí a missão que você veio fazer aqui na Terra. Exato. Né? Então, assim, é muito legal a gente escutar isso, porque é para isso que a gente criou a Hope, para encontrar pessoas como vocês, empresas como vocês, que sentem que está com essa energia vazando e que pode se conectar com a gente. Né? E é muito bacana. Vocês não são de Belo Horizonte, vocês são de Florianópolis, estão aqui de passagem, a gente, né, conectou rápido aqui pra gente conseguir fazer. Na verdade, nós somos de Belo Horizonte. Vocês são de Belo Horizonte, mas vocês não moram aqui. Na verdade, nós moramos ainda em cidades diferentes. A Maitê mora em Florianópolis e eu moro em São Paulo. Ah, você mora em São Paulo, porque verdade. Hoje, com todo esse desenvolvimento, eu tive a oportunidade de ir para uma grande empresa em São Paulo. Hoje eu atuo nessa grande empresa como consultora e ainda sou CEO da Essenza. Então, eu tenho essa dupla jornada, que é um desafio gigantesco, mas está no meu planejamento me desenvolver nesses dois sentidos. E olha que legal, a gente estava com um convidado para marcar para esse mês, ele desmarcou e vocês vieram Belo Horizonte. E foi uma coincidência a gente estar aqui. Super coincidência. Super coincidência. É difícil estarem as duas em Belo Horizonte, Exato. Né? Por conta das agendas. Então, às vezes é mais fácil em São Paulo, mas Belo Horizonte fica mais complicado. Porque as nossas famílias moram em Belo Horizonte e nós viemos por motivos separados de cada família de estar aqui nesse momento e coincidiu com o convite. Olha, e aí a gente falou assim, meu Deus, é agora. Gente, nós estamos chegando no final. Eu queria antes passar um vídeo que vocês trouxeram, que vocês falassem um pouco sobre esse vídeo. PH, você consegue passar o vídeo aí pra gente, o vídeo da Essenza? Aí. Então, essa campanha nossa do Dia das Mulheres, né? E a ideia é falar justamente dessa força, dessa união entre as mulheres, então, que a gente estava falando lá no início, né? Dessa diversidade, né? Então, a gente busca essa questão da humanização e das histórias, entender que cada mulher é uma história, cada mulher é uma joia que está sendo lapidada. Então, a gente traz isso em tudo, sabe? Os nossos valores, eles permeiam todas as nossas ações, inclusive as nossas campanhas, inclusive as nossas coleções. Então, a gente trouxe essa campanha esse mês para falar justamente de cada uma dessas mulheres, inclusive, né? A Hope tem uma das frentes dela, é direcionada para mulheres, para mães, Sim. né? Então... Você sabe que a Hope, com a história da Lud, ela tem tudo a ver, Sim. né? O nascimento da Hope foi um dia que eu estava com a Ludmilla lá em casa, estava eu, ela e minha esposa, e a gente estava conversando sobre esses problemas da vida, de mercado, de tudo, sobre, né? Conversa, quando você está tomando cerveja, a gente fala disso. E ela trouxe uma situação desagradável que ela estava passando, porque ela engravidou e quando ela voltou a trabalhar, a questão ali já não era a mesma, acabou sendo demitida. E aí eu peguei e falei assim, eu ainda trabalhava na minha outra empresa, uma empresa que eu sou sócio na área da saúde, mas ainda estava atuando lá, mas eu já estava muito motivado a montar alguma coisa de impacto social, né? E aí ela trouxe, nessa conversa, a gente falou, e se a gente fizesse uma empresa que resolvesse esse problema? Uhum. Empresa que consegue resolver o problema a gente foi pesquisar, 40% das mulheres no Brasil são demitidas após a licença maternidade. Meu Deus. Caramba. Aí a gente falou, a gente pode fazer uma coisa que resolve isso. Porque é muito desumano isso. E aí a gente começou a entrar numa história muito interessante, que é o seguinte: ao contrário do que do comportamento do mercado, as mulheres durante a maternidade, né, eu tive 2 filhos e presenciei muito bem isso, elas são capacitadas em determinados temas que o mercado precisa muito. É resiliência, responsabilidade. Vocês mulheres aprendem coisas que nós homens somos incapazes de aprender porque a gente não passa por isso. Sim. E se a gente conseguir converter esse conhecimento em qualidade
de mão de obra, de serviço, de atuação, esse jogo vira. Então, a nossa vontade da jornada que a gente tem pensado sobre para atuar com essas mulheres, hoje se a gente tiver esse perfil, a gente já é capaz de atuar, mas a jornada ela precisa ser feita olhando para esse perfil, né? Sim. Então, assim, os muros que hoje a gente consegue vencer para os jovens são muros diferentes que nós vamos ter que vencer numa jornada dessa causa. Com certeza. Mas essa jornada ela tem uma grande parte dela construída já com esse foco, da gente conseguir evidenciar e trazer a capacitação feminina que ela consegue durante a maternidade para a sua atuação no mercado. E ela, ao invés de ser uma peça em que o mercado não quer, passa a ser uma peça que o mercado quer. Perfeito. Né? Então, trazer essa lógica para na hora da gente buscar o emprego, né? Na hora que a gente vai buscar o emprego para essa pessoa, conectar ela no mercado, mostrar esse valor, ao invés de ser alguma coisa que tira o valor. Por quê? Porque ela ficou tanto tempo desconectada, mas ela ficou se capacitando. Exatamente. Ela se capacitou durante esse tempo. É como se ela tivesse ido fazer uma faculdade, mas é uma faculdade natural da vida dela. Sim. E ela está voltando melhor do que ela era, não pior porque ela ficou afastada. Né? Então, realmente a Hope veio dessa ideia, depois a gente teve que colocar o jovem na frente, mais por questões de testes nossos, de conseguir fazer a coisa acontecer com mais facilidade, mas com esse objetivo lá na frente, né, de conseguir... De levantar essa causa e trabalhar em cima. De levantar isso aí e conseguir trabalhar em cima, porque, cara, as mulheres merecem isso. Sim. Né? Quem já teve filho, né, sabe como é complicado, é difícil, até assim... Eu costumo falar assim, o homem ele pode fazer 100%, 200%, 300% que ele dá conta, não vai chegar perto do que o que a mulher naturalmente passa ali. Então, precisa haver essa mudança, né? Exatamente, é por isso que a gente trouxe essa campanha desse mês, porque a gente entende que, de fato, é muito importante ter esse olhar, sabe? Esse olhar cuidadoso, esse olhar de entendimento, esse olhar... E você mudar a sua visão. Ontem eu até gravei um vídeo sobre isso, que fala de... Tudo é como você olha, né? E aí até você estava falando de histórias. Todo mundo tem a sua história. A questão é o que você faz com a sua história, o que cada um escolhe fazer e como escolhe viver a sua história, né? A gente tem vários caminhos e qual que é o caminho que a gente escolhe e a forma como a gente escolhe ver e viver, né? É uma lupa, né? Então, qual a lupa? Qual a lupa que você escolhe ver esse caminho? É uma lupa de oportunidades ou é uma lupa de dificuldades? Então, é você escolher o como você enxergar a situação e o como chegar até ela. É verdade. Outro dia eu tava vendo um podcast do... Como é que ele chama? Bruno. Um dos sócios lá do Primo Rico, esqueci o nome dele agora, fugiu. Ele trouxe uma informação que eu não sabia, que no dicionário tem não sei quantos % a mais palavras negativas do que positivas. E que a gente, desde o início, a gente é acostumado a enxergar o negativo por causa do medo. Existe uma premissa de marketing, né, que é sexo, medo e fome. São os 3 pilares que movimentam o nosso instinto natural humano. Então, mesmo que não tenha sido pensado assim, mas qualquer campanha de marketing, se você for pensar, está em cima de algum desses 3 pilares. Ou você está colocando um medo na pessoa para ela comprar o seu negócio, ou você está estimulando ela por uma necessidade de fome, ou alguma coisa relacionada a sexo, por exemplo, você usar modelos. Então você tem ali sempre alguma coisa que relaciona com isso. E o medo é o mais forte. Quando a gente vê campanha política, então, é só isso. Sim. Né? E aí, a gente é acostumado a sentir medo para tomar atitudes. E isso traz as nossas negatividades, isso traz a lupa pro negativo, que você é ensinado a olhar pro que é difícil, pro que é complicado, para aquilo que é
ruim para você se proteger daquilo. Sim. Ao invés de você olhar para o bom, para o que é fácil, para o que é simples, para você conseguir avançar. Então, isso é uma coisa difícil de mudar, né? Tanto que o ser humano, ele geralmente se move pela dor ou pelo amor. E é muito mais pela dor do que pelo amor, né? Porque precisa gerar ali um incômodo para que gere um movimento, para que faça a escolha de algo, para que você pense... É sempre reativo. Exatamente. Então, nunca é proativo. E tá muito ligado às emoções. Porque o medo é uma emoção que vem e te paralisa. E aí é você ter a inteligência emocional de... Você tá rindo porque eu passei por uma situação parecida recentemente. A gente tá em constante evolução. Eu me encontrei num momento que eu estava com medo, sem perceber que eu estava com medo, e eu estava ali ficando acomodada, porque era um ambiente que eu estava tranquila. E aí, quando eu percebi que era o medo que estava me acomodando, eu falei, opa, não, eu vou sair desse lugar e vou me desafiar e vou fazer o que eu acredito que deve ser feito. Não é isso que tá dentro de mim, Poliana? Quando você acredita, você consegue? Então, aí eu já reativei o modo. Poliana. Muito bom. É isso, a vida é isso, gente. A gente vai aprendendo a lidar com essas coisas e vai melhorando. E cada vez você conseguindo conviver melhor com as dificuldades, porque problema vai acontecer. A vida é problema. Na hora que você resolve um, já vem outro. É o tempo todo. Então, assim, como que a gente lidar com isso, que é o saber viver, né? Exato. E aprender, gente, né? E aprender. Nós estamos chegando realmente no final. Queria dar aí mais um minutinho aí para cada uma fazer uma finalização, falar um pouco mais também, se vocês quiserem, aí da Essenza, e passar um recado também, né, sobre a questão do impacto social, o quanto isso é importante de uma empresa participar desses movimentos. Então fiquem à vontade. Maitê, pode começar, por favor. Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é de cada um buscar olhar para si e viver verdadeiramente, inteiramente. Porque a partir do momento que a gente faz esse movimento, a gente consegue começar a olhar para o outro com mais verdade, com mais amor, de uma forma mais genuína e mais interessada. Hoje em dia, a gente acaba fazendo conexões de uma forma muito robotizada e automatizada. Você chega e já pergunta, como é que você tá? Mas é muito mais pro fome do que, de fato, o interesse de saber como que a pessoa tá. E quando você muda esse olhar, você consegue começar a ver essas pessoas que estão do seu lado. Que não precisa ser uma pessoa que você encontrou ali no sinal, pode ser alguém que está dentro da sua casa e que você consegue ajudar, sabe? Então, acho que o recado é muito desse olhar genuíno para quem está do seu lado. E aí a gente começa a ver. Tem até um videozinho que passou esses dias de ajuda, né? Que as pessoas viam as situações e falavam, eu ajudaria. E aí elas... e depois mostrava um vídeo falando que elas passaram por aquela situação e elas não ajudaram. E aí elas estavam mexendo no celular, estavam fazendo outras coisas e elas falaram, eu nem vi. Então acho que a mensagem é sobre esse olhar genuíno e interessado, de fato, por si mesmo primeiro e pelo outro. Muito bom. Bom, essa parte de acreditar, que a gente falou muito aqui, é algo que é a mensagem que eu quero passar assim para todos. Acredita nos seus sonhos, porque quando você acredita, você alcança, mas não adianta nada você acreditar se você não tem um plano. Então, e aí seja esse plano para você realizar os seus sonhos, seja esse plano para você ajudar o próximo, porque quando você transforma o próximo, você transforma a si mesmo. Então, hoje eu sou muito grata por toda a minha trajetória e pelo o lugar onde eu cheguei. Hoje eu sou uma pessoa muito agradecida por essa trajetória. Não foi fácil, eu me desenvolvi muito, mas hoje eu sou muito orgulhosa de todo esse caminho que eu percorri. E que não pode desistir. Vai ter dificuldades, vão ter dificuldades. E aí você persistir no seu objetivo, você ter esse objetivo bem traçado, você persistir nele, se comprometer a ele, que o resultado ele vai vir. Muito bom, gente. Poliana e Maitê da Essenza Joias. Gente, fala como que as pessoas podem acessar a Essenza. Fala aí o Instagram, o site. O nosso Instagram é essenza.joias e o nosso site é essenzajoias.com.br.
Acessem lá, temos várias coleções lindas que falam muito sobre essas emoções, esses sentimentos que inclusive a gente compartilhou aqui. Porque como a Essenza conta histórias, todas as nossas peças têm histórias e mensagens importantes para você se conectar com a essência que você é. E contribuindo, e hoje, né, todo mundo que faz parte da família Essenza contribui também para o desenvolvimento social através da Hope, então... Exato. Toda joia adquirida através da Essenza contribui diretamente para a Hope também. Um pouquinho vai para a Hope. Exato. Gente, eu já tive a oportunidade de acompanhar bem de perto aí o Instagram, o trabalho delas é realmente muito diferente. São joias diferentes da que a gente costuma ver por aí, vale a pena conhecer, porque realmente é um caminho singular aí nesse mercado. Gente, muito obrigado pela audiência de todo mundo, muito obrigado a vocês. Queria agradecer mais uma vez a Fast Frame por nos ajudar aí a manter aqui o nosso podcast, nos ajudar também com a Hope. E, gente, se inscreva no canal e clica no sininho para quando a gente postar os nossos conteúdos, você ser avisado, tá? Mas não deixe de se inscrever, é muito importante. A gente está fazendo o podcast mensalmente, daqui a pouco a gente deve aumentar esse volume aí, essa frequência, mas não deixa de se inscrever não. Todo mês a gente está aqui com mais uma pessoa, com mais uma empresa, com mais cabeças que pensam em impacto social, que conseguem trazer soluções e que pode te ajudar a entrar também nesse tema com a sua empresa ou pessoalmente. Então fique ligado e até a próxima. Muito obrigado.